Hora de conversar com Mônica Bergamo. O assunto de hoje, os bastidores da crise diplomática com a China, que finalmente, aconteceu, traz consequências reais para o Brasil na forma da demora na chegada dos insumos necessários para a produção das nossas vacinas. Quem é que vai desatar esse nó de marinheiro, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, com esse evidente problema diplomático aí do Brasil com a China, ministros e auxiliares próximos do presidente Jair Bolsonaro tentam agora culpar o embaixador Yang Woning, não sei se estou pronunciando certo, o embaixador da China no Brasil, pelos desencontros, vamos dizer assim, do governo com o país asiático. Os ataques por parte do núcleo duro do bolsonarismo, Megali, nós conhecemos bem, foram muitos e constantes. Ataques de um dos filhos do presidente da República, o Eduardo Bolsonaro, ataques do então ministro da Educação, Abraham Weintraub, ataques até do próprio presidente, desmerecendo a vacina Coronavac, dizendo que a vacina que os brasileiros tomariam seria a inglesa de Oxford e não daquele país lá. O presidente dizia a China, se referindo à China, e o embaixador algumas vezes respondeu duro. E agora há uma tentativa nos bastidores de dizer que o problema é do embaixador e não do presidente Bolsonaro, não do seu entorno, não do seu governo. Quais são os argumentos? O embaixador não deveria ter respondido ao Eduardo, porque, me disse um ministro, porque a opinião do Eduardo não vale nada. O Eduardo Bolsonaro não fala pelo presidente, é um simples deputado. O embaixador também se aproximou muito do governo de São Paulo, Dória é um adversário do presidente, ou seja, o governo dinamitou pontes, abriu um fosso entre os dois países e agora corre atrás de minimizar os danos, tentando Megali circunscrever os problemas ao embaixador. Para assim tentar facilitar uma retomada de diálogo, bypassando o embaixador, o que é muito difícil, E os problemas que a gente está enfrentando, como disse você, são enormes, porque agora está escancarado que sem a China nós não vamos ter vacina alguma, nem mesmo a inglesa, que tem insumos chineses. Você se lembra, Megali? Não sei se você se lembra que a gente trouxe essa informação aqui, essa notícia aqui na rádio há alguns meses. Nós até brincamos, a vacina inglesa é chinesa, fizemos aqui algumas brincadeiras, mas é fato, o insumo, o princípio ativo da vacina é fabricado em laboratório chinês. Então, se não exporta de lá para cá, se não autoriza a viajar de lá para cá, Fiocruz não tem como fazer vacina, Butantan não tem como fazer vacina, estamos na mão da China. Essa é a mais pura verdade. Então, o governo tem agora bombardeado o embaixador, fala mal dele para empresários. Eu já soube de reunião de empresários em que se discutiu a personalidade do embaixador, ministros estão proibidos de recebê-lo, mas o fato é que o embaixador é um quadro de primeira linha da China, fala pela China, está aqui no Brasil, prestigiado, segue firme na embaixada e suas posições são as posições, na verdade, da China. Então agora o governo está com esse enorme problema para resolver. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como a gente também antecipou aqui ontem, vai hoje ter um encontro na embaixada. Parlamentares já querem formar uma comissão para tentar fazer uma negociação diante do fato de que o governo tem tantas pendências com a China, mas vamos ver como é que o governo consegue se desviar desse problema e consegue resolver as coisas, que a obrigação, afinal de contas, é do governo federal nesse caso, Megali? Nossa situação é muito complicada, Mônica, mas aqui, 15 segundos de reflexão para a gente. Vocês já pararam para pensar se o Eduardo Bolsonaro fosse o embaixador do Brasil em Washington, como a nossa situação seria pior? Porque a gente estaria lá no Capitólio também naquela invasão. Sem contar nos efeitos segurando com a China. Vestido de viking. Então, só para nossa reflexão. É ruim, mas podia estar pior, tá, gente? Mônica, e esse argumento aí de que a culpa é toda do embaixador, que não deveria ter respondido ao Eduardo, talvez não devesse mesmo. Embora essa argumentação aí de que o Eduardo seja apenas um deputado, não proceda. Eduardo é Jair. Eduardo não se manifesta e não tem opinião que não seja de Jair. Eduardo quase foi embaixador nos Estados Unidos. Eduardo atua ativamente no Itamaraty, embora não tenha um cargo oficial. E mesmo que a gente exclua o Eduardo da equação, ainda restam os ataques do Ernesto Araújo, do Abraham Weintraub, do próprio presidente.
Então o Eduardo é só uma pecinha nesse grande quebra-cabeça de incompetência e irresponsabilidade que foi montado pelo governo brasileiro. Porque sim, a China é uma ditadura, executa dissidentes, não tem nada de louvável naquele regime, naquele partido. Mas é um país que produz tudo, desde a alça de um óculos até maquinário agrícola, passando, obviamente, por insumos para a produção de vacina. Você não faz uma provocação gratuita, por mais que ela tenha algum embasamento, ao país que é o segundo mais poderoso do mundo e que vem a ser o nosso maior parceiro comercial. Isso é coisa de gente burra. Ninguém sai falando verdades gratuitamente dessa maneira tão irresponsável. E agora aconteceu aquilo que a gente está avisando há tempos. Nem foram verdades, né? Não. Lembrando que foram ataques absolutamente patéticos de falar que eles inventaram o vírus, que sei lá, nem me lembro mais o que foi feito, mas assim, coisas, o chinês lá, a brincadeirinha com a turma da Mônica. O Abraham me dá um abracinho Weintraub fez troça com o sotaque chinês, porque o chinês, quando fala português, troca o R pelo L. Pergunta se o Weintraub sabe falar bom dia em chinês, para ficar tirando o sarro do sotaque dos outros que aprenderam a nossa língua. É uma brincadeira, é uma piada, é uma gente lamentável, incompetente, e agora a gente está sentindo os efeitos práticos da incompetência e da irresponsabilidade dessa gente. Mônica Bergamo volta com outras informações a qualquer momento. Um beijo, Mônica. Até.